Olá, eu estou aqui para falarmos sobre devocional e eu queria aproveitar para explicar sobre como utilizar o caderno devocional. Esse é um caderno muito simples, eu que desenvolvi para que ele possa me auxiliar, me ajudar no meu tempo devocional com Deus. E pensando nisso, eu fui desenvolvendo e vendo aquilo que eu precisava, aquilo que era necessário, fui fazendo anotações e percebi que poderia ser útil para ajudar outras pessoas. Então está aqui, ele foi feito, um caderno devocional, manual por mim, com muito carinho. E eu queria explicar para vocês que já adquiriram e você que tem interesse, você que queira também começar a fazer seus devocionais. Mas antes de falar sobre o caderno, de explicar sobre ele, como utilizar, eu queria falar para você o que é devocional. Devocional é um tempo que você tira para ficar sós com Deus. É o seu tempo com o Pai. Sabe, quando nós estamos na igreja, ali com os nossos irmãos, então naquele momento nós nos unimos e ali cantamos louvores, fazemos orações, pedimos perdão, nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, agradecemos Ele e também ouvimos uma palavra que preenche o nosso coração, uma palavra que alimenta o nosso espírito. E o devocional, ele posso dizer que é a mesma coisa, porém é um culto particular seu com Deus. Então, como eu posso desenvolver isso? Você não precisa de muita coisa, você precisa apenas de uma Bíblia, um papel, uma caneta. Mas se você desejar, nós temos o nosso caderninho que pode te auxiliar. E através dele eu quero te explicar como você vai utilizar. Depois eu quero falar os benefícios que esse momento vai trazer para você. Eu quero compartilhar com você testemunho de pessoas que começaram a fazer o devocional e o que aconteceu na vida dela e quais testemunhos elas têm para contar para nós e para nos edificar, tá bom? Vamos lá então. Então é um caderno simples. Se você quiser, você mesmo pode fazer. Você pode adquirir um caderno simples. Então eu fiz essa capinha, Meu Tempo com Deus, caderno devocional. E aí dentro dele tem um textinho falando sobre o nosso encontro, nosso momento com Deus. E eu gostaria de ler para você. Ele diz assim: lá em Gênesis, vemos que Deus passeava pelo jardim na viração do dia, a fim de encontrar-se com Adão e Eva, em uma conversa íntima entre Deus e criatura, obreiro e obra-prima. Deus amava este momento, e era tão natural que eles andavam nus. A referência está em Gênesis 2:25, se você quiser ver. E enquanto o sol se põe, Adão conta do seu dia e ouve a doce voz do Pai a lhe ensinar. Todos os dias havia esse encontro, e ele não faltava e não falhava. Tanto é que um belo dia, quando Deus foi ao encontro de Adão e Eva, eles estavam escondidos, porque eles tinham cometido o pecado de comer do fruto da árvore do bem e do mal, no qual Deus disse para não comerem. Ao pensar que tinham feito algo muito ruim, se sentiram mal, e aquela comunhão natural se transforma em vergonha. E a maior perda de todas, o relacionamento íntimo, perfeito e agradável da presença de Deus. No lugar da paz, agora o medo. O preço do conhecimento do bem e do mal foi mais alto do que eles imaginavam. Deus os lança fora do jardim e não existe mais possibilidade dos encontros em que alegravam a alma e trazia tanto regozijo ao casal. E por muito tempo esse encontro teve que ser adiado, pois não éramos dignos de estarmos na presença de Deus, com uma comunhão direta, profunda e prazerosa entre o Criador e a criatura. E aqui eu faço uma pausa para explicar que antes
Deus, ele tinha ali um momento de comunhão com Adão e Eva, mas o pecado fez com que houvesse essa separação. E nunca mais o homem e Deus puderam então ter esse relacionamento íntimo, esse relacionamento direto um com os outros. E nós vemos que Deus, ele é tão lindo e tão maravilhoso e nos ama tanto que durante toda a Bíblia ele fazia de tudo para que o homem se voltasse para ele, para que ele pudesse se revelar ao coração do homem. Mas o homem, com a sua natureza pecaminosa, sempre deixava e abandonava os caminhos do Senhor e buscava outros deuses, adoravam outros deuses e assim distanciava mais ainda de Deus. Mas aconteceu algo muito maravilhoso e olha só. Mas graças a uma manjedoura, uma cruz e um túmulo vazio, mudaram completamente tudo. Glória a Deus pela continuação da história e por ele insistir tanto nesse amor por nós. Hoje eu e você, nós que cremos, temos o privilégio e a alegria de poder voltarmos a esse lugar de encontro, onde nos é permitido estarmos a sós com Deus, numa perfeita unidade que nos proporciona um momento prazeroso na sua presença, como que o de um amigo fiel que sabe ouvir, que pode sentir as nossas dores, colher as nossas lágrimas e nos abraçar. E você vai ver isso no momento do seu devocional, no decorrer dos dias, como é precioso. Por isso, esse caderno devocional é para te encorajar a ter esse momento com o seu Pai. E nesse momento, enquanto você o fará, enquanto você estiver fazendo o devocional, porque através dele vai haver momentos onde você vai cantar louvores, vai fazer a leitura da palavra, você vai poder escrever aquilo que Deus está ministrando ao seu coração e anotar tudo isso para que você possa lembrar todos os dias. E essas palavras e esses momentos é o que te ajudará, sustentará a sua alma em todos os momentos da sua vida. E lembre-se, mesmo que você esteja no seu pior dia, ou ainda que cometeu o pior pecado e se sinta indigno de ir ao encontro, vai assim mesmo, pois ele não vai faltar ao encontro a partir do momento que você dizer sim para Deus, para esse encontro. Ele nunca vai faltar e ele sempre estará te esperando, porque ele quer te ouvir chamando de Pai. E ele deseja estar com você, porque ele te perdoa, ele te ama e te amará para sempre. Por isso, desfrute desses momentos maravilhosos na presença de Deus. Anote, desenhe, memorize, guarde no seu coração esses momentos preciosos. Sinta-se abraçado pelo Pai e se prepare para uma jornada que vem pela frente, uma jornada de encontros e encontros que marcarão a sua vida e te fará sentir como é viver o outro lado da eternidade. Amém. Que coisa mais preciosa, né? E aqui eu queria compartilhar algo com vocês, porque às vezes nós temos uma necessidade de ouvir a voz de Deus. Às vezes nós queremos ouvir por meio de pessoas, ou quando vamos à igreja por meio da pregação, por meio de alguém, e às vezes nós não ouvimos. Mas o devocional, ele é para isso, para que você ouça aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas decepcionadas, pessoas que dizem que não ouvem a voz de Deus, Deus não fala com elas, e então elas não têm mais prazer em servir a Deus. Mas quando nós entendermos que nós precisamos voltar para este lugar, nós precisamos nos dedicar o nosso tempo em prioridade a Deus, em devoção a Ele, Ele começará a falar aos nossos corações. E as palavras que Ele falar e aquilo que Ele ministrar no nosso coração, elas serão palavras-chave que vai nos guardar, que vai nos proteger e que vai nos ajudar, nos alimentar nos nossos piores dias. Assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias para sermos saudáveis, termos saúde,
né? Nós precisamos também ter todos os dias esses momentos com o Pai, porque a nossa vida espiritual depende disso. Depende da nossa leitura da Bíblia, da palavra, que é o que alimenta o nosso espírito, e também do nosso tempo com Deus, nosso tempo devocional, porque quando nós estivermos tristes, quando nós estivermos passando por situações, às vezes angustiantes, por preocupações, por situações que às vezes nos abalam, nós nos lembraremos daquilo que o Senhor falou conosco durante os devocionais, e isso nos fortalecerá o seu coração, o seu interior e o seu espírito. Então é simples, como eu disse, o que você precisa ter? Primeiro de tudo, você precisa ter uma Bíblia. A sua Bíblia é o que vai te ajudar nos seus estudos e te acompanhar. Então, olha só, uma Bíblia, um papel que seja, ou um caderno com folhas e canetas. Olha só, eu tenho algumas aqui, algumas canetas marca-texto, porque às vezes eu quero marcar algum texto interessante na palavra de Deus. E também, se você puder, tiver um celular para tocar louvores. E o celular, ele precisa estar em modo avião ou desligado da internet. Por quê? Porque é um momento que você não pode se desconcentrar. Porque se você se desconcentrar, você perde todo aquele tempo precioso com Deus. Então, o celular só vai servir para você colocar louvores, músicas. Então, baixe aí no seu celular, faz uma playlist de alguns louvores que você pode estar ouvindo nesse momento. E aí, nós vamos lá. Olha só, no caderno eu coloquei aqui como fazer. Então, se você tiver o caderno, você vai ler aí e vai ver que está explicando como nós devemos fazer. E ele fala assim: primeiro, escolha um local e um horário do seu dia que seja tranquilo. A partir daí, estabeleça uma rotina. Ou seja, procura sempre fazer nesse momento, nesse local, todos os dias. Mas se você não tem essa condição, se a sua vida é corrida e você não tem como ter um tempo estabelecido, mesmo assim não deixe de fazer. Às vezes você vai fazer de dia, às vezes vai ser momentos que você vai poder fazer à noite, às vezes vai ser à tarde, no seu horário de almoço, não importa. O importante é que você faça e não deixe de fazer. Então, escolha um local, um horário do seu dia que seja tranquilo. E o legal seria que você preparasse um cantinho. Eu tenho um cantinho. E tenho amigas que têm também montado seus cantinhos e ela manda para mim as fotos e eu fico tão feliz. E é legal isso, porque você está valorizando esse momento. Tenha sempre então um caderno, caneta, grifa-texto, onde você terá o seu momento do seu encontro com Deus. Procure então não deixar Ele esperando. Uma dica prática: ao estar no seu lugar escolhido, pronta para iniciar o seu tempo devocional, agradeça ao Espírito Santo por estar com você e peça que Ele esteja dando a você sabedoria, entendimento e te conduza durante o seu devocional. E aproveite também para começar louvando Ele, enchendo aquele ambiente ali onde você estiver de adoração, para que Jesus seja honrado. Então, depois que você separou o seu lugar, a caneta, o papel, tudo que você vai precisar, pega e separe algum louvor. E que esse louvor seja um louvor de gratidão ou um louvor que você possa glorificar a Deus, sabe? Tem umas playlists que você pode baixar, eu tenho, se você quiser eu compartilho com você, e você pode cantar louvores de adoração, e tem ali esse momento prazeroso onde você começa desenvolvendo a sua adoração, cantando para Ele, falando com Ele através dos louvores. Isso você vai ver que você já vai começar a sentir a alegria do Senhor invadindo o seu coração. Depois, vamos lá, depois que você definiu o local, que você já iniciou com louvor, adoração, você vai começar a agradecer a Deus por esse momento, vai pedir a Ele sabedoria e você vai ter um momento pessoal seu,
que é uma conversa com Deus. Esse momento é um dos momentos que tem mais me ajudado, sabe por quê? Porque é onde eu tenho conseguido conversar com Deus e expor para Ele tudo que está no meu coração. Às vezes nós temos dificuldades de falar sobre nós, dos nossos sentimentos, mas nós também temos a necessidade de falarmos e não conseguimos às vezes falar ou não temos alguém. O importante e o bom seria que teríamos todos um terapeuta, não é mesmo? Mas nós temos o melhor terapeuta do mundo, que é o nosso Pai. E o melhor que é gratuito, todas as sessões. Então, olha só, eu desenvolvi um cartão, um card, e ele está junto ao caderno, depois eu vou te mostrar melhor. E olha só, nele está escrito assim: pessoal, conversa com Deus. Primeira coisa que eu vou fazer é desabafo. E no meu desabafo, eu vou falar como eu estou me sentindo. E aí no cartão está escrito: você está feliz, animada, alegre, triste, magoada, ansiosa, depressiva, melancólica? O que você está sentindo? O que está te incomodando? O que você desejaria pedir ajuda em alguma situação? E aí, esse é o seu momento com Deus, onde você vai poder dizer: Pai, eu estou muito feliz, e agradecer por algo que aconteceu, ou eu estou muito triste, aconteceu tal situação, eu não estou conseguindo lidar com ela, eu estou passando por isso, existe uma melancolia dentro de mim, uma ansiedade muito forte, uma tristeza, uma depressão, e eu não estou sabendo lidar. Então esse é o seu momento de você fazer o seu desabafo com Deus. Depois você vai para a confissão, e na confissão ela vai servir para quê? Na confissão tem uma pergunta, ela diz assim: existe algum pecado que você precisa confessar? E você nesse momento pode dar nomes aos seus pecados. É o momento de você confessar a Deus, de você dizer ao Pai: Pai, eu preciso confessar a Ti que eu tenho mentido, que eu tenho sido desonesta, que eu tenho procrastinado o meu tempo contigo, que eu tenho procrastinado o meu trabalho, que eu tenho sentido mágoa, ira no meu coração. É importante que você dê nomes aos seus pecados, nomeie eles e conte para Deus, porque é o momento que Deus estará te perdoando, porque a palavra de Deus diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, tá bom? Então esse é um momento também muito especial. Depois tem a terceira pergunta, que fala assim: como eu desejo que seja o meu dia? E aí você pode conversar com Deus e falar: Pai, hoje eu quero que o meu dia seja alegre, que eu possa desfrutar do Senhor, do Teu amor, que eu possa amar as pessoas, que eu possa ter saúde, força física, que eu possa trabalhar. E aí você vai desenvolvendo, né, uma conversa com Deus de como você deseja que seu dia seja, pedindo a bênção dEle. Depois tem a quarta questão que diz assim: como eu posso ser mais parecida com Jesus hoje? E qual a qualidade de Cristo que eu quero exercer? E para isso é necessário uma coisa: que você conheça a Jesus, que você conheça as qualidades de Jesus. Por isso é importante você ler a Bíblia, por isso é importante você ler os Evangelhos, porque ali você vai ver as atitudes de Jesus, você vai ver ali as características de Jesus, e é onde você vai poder pedir para Jesus: eu quero ser igual a você, eu desejo ser assim, e neste dia, qual a característica eu quero exercer? E você pode dizer: Pai, hoje eu quero ser mansa como Jesus, quero ser humilde como Jesus, eu quero ter paz, eu quero ser paciente, eu quero ser amável, eu quero ter compaixão. E aí você pode desenvolver no seu coração, na sua conversa com Deus, aquilo que você deseja. E quinto, você pode falar para Deus como você quer e deseja glorificar o nome dele nesse dia. Como eu posso glorificar a Deus com a minha vida? E em que eu vou me esforçar para fazer Deus sorrir hoje? Essa é a quinta questão. E aí você vai pensar sobre ela.
E aí você vai anotar se você desejar, ou se você quiser somente pensar sobre como você vai glorificar a Deus no seu dia. E durante todo o seu tempo, o seu dia, você vai pensar sobre isso. No seu trabalho, no seu lar, na sua casa, na sua criação com os filhos, nos seus relacionamentos. Você sempre vai se lembrar, eu preciso glorificar a Deus hoje. E como eu farei isso a partir dessa situação, a partir deste momento que eu estou vivendo aqui? Como eu posso fazer Deus sorrir com a minha vida? E aí você terminou a primeira parte. E aí nós vamos para a segunda parte, que é a parte do estudo em si. E olha só, nós vamos para a parte onde nós vamos estudar a palavra de Deus, onde nós vamos estudar a Bíblia. Talvez você diz assim, mas qual o texto bíblico que eu vou estudar? Como que vai ser? Eu vou deixar aqui 2 dicas. Uma dica é, se você quiser, você pode começar por algum livro da Bíblia que você goste muito. E você vai pegando texto, versículo por versículo. Por exemplo, eu gosto muito de Esther, então eu quero estudar Esther e eu vou pegar versículo por versículo. Ou eu quero estudar os evangelhos, então eu vou pegar lá Mateus, depois eu posso ir para Marcos, Lucas, João. E você pode pegar lá Mateus 1:1, e nesse dia você lê e você vai estudar e você vai responder as questões que vai estar aqui que eu vou te falar. Ou você pode também fazer algo que é uma dica que eu dei e já coloquei no seu caderno, que são aqui alguns versículos que eu acho muito importante, que eu acho que nos ajudará muito. E esses versículos, eles falam de várias situações, desde sobre preocupação, ansiedade, confiança em Deus, sobre o medo, e inúmeras situações que eu fui pegando e eu fui colocando aqui. Não está em ordem, eu dei uma misturada para que um dia você estude sobre confiança, outro dia sobre o medo, outro dia sobre ansiedade, outro dia sobre alguma outra coisa. Então essa é uma dica para você, e se você quiser você pode seguir esse roteiro. Se não, você pode pegar um livro da Bíblia. Quando eu comecei por livro de Efésios. Eu amo o livro de Efésios e eu peguei o livro de Efésios e fui fazendo. Cada dia eu lia 1 ou 2. Você pode ler 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Você pode ler quantos você quiser. Mas aí você vai pegar um versículo e sobre ele você vai pensar e vai responder as questões que eu vou falar aqui e vai responder no seu caderno. E você vai pensar sobre ele durante o seu dia, tá bom? Então vamos lá para essa segunda parte. Texto, aplicando a palavra. Então você vai pegar, vai escolher um texto bíblico. Por exemplo, eu escolhi o texto bíblico de Efésios. Efésios 1. E eu escolhi começar por Efésios 1 e eu tô lá. Faz de conta que eu já fiz o 1, o 2... E eu estou no 4. E o versículo 4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos amou, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, eu vou anotar esse texto. Aqui tem uma página modelo e aqui está escrito texto bíblico. Você vai escrever o texto bíblico aqui para que você possa firmar mais ele na sua mente. Mas lembrando que nas outras páginas elas estarão em branco. Essa é só uma página modelo, tá bom? E nas próximas você que vai criar a sua forma de escrever aqui, o seu jeito. Então, voltando. Então, eu tenho já o meu texto bíblico. Eu tenho o meu texto bíblico e agora eu vou ler aqui o meu card, o que ele está me ensinando, aquilo que eu preciso fazer. E aqui nele diz assim, ó: algumas perguntas pode te ajudar na etapa da aplicação. Há um exemplo a ser seguido nesse texto bíblico? Há um pecado a evitar? Há alguma promessa a reivindicar? Há alguma oração a se pedir? Há algum mandamento a obedecer? Há alguma condição a se atender?
há um erro a notar em mim, um desafio que eu preciso enfrentar, ou um versículo especial que eu posso memorizar? Essas são algumas questões. E aí começa a primeira pergunta, que você vai perguntar pro texto. O que esse texto está dizendo e o que ele pode me ensinar? Então vamos lá, vou fazer isso com você. Então o texto está dizendo assim, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu e nos amou nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que esse texto está dizendo e o que ele pode me ensinar? O texto está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus já me amava e já tinha me escolhido nele. E o que ele pode me ensinar? Ele pode me ensinar sobre o amor de Deus, sobre esse amor tão grande e maravilhoso que ele pensou em mim antes mesmo de criar o mundo. E talvez você vai falar, nossa, mas você já sabe responder, mas não é que eu sei, é que o Espírito Santo vai me levar a essas respostas. Porque quando eu estava estudando, eu estou falando porque eu já estudei esse texto. Então, quando eu estava estudando, eu orei, Espírito Santo. Lembra lá no começo que eu falei, peça ao Espírito Santo ajuda e entendimento? Então, você vai orar e o Espírito Santo vai te nortear e vai te mostrar e vai falar com você. 2. O que eu preciso fazer para viver o que o texto diz? Então, eu olho para o texto de novo, eu leio ele e vou tentar entender o que esse texto, o que eu preciso fazer para viver o que esse texto diz. Então, vamos lá, se ele já disse que Deus nos amou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, eu preciso viver uma vida em santidade. É isso que eu preciso. E aí você pode pensar, como eu vou fazer isso? Como eu posso fazer isso? E aí você vai desenvolvendo. Terceira pergunta, existe alguma atitude de Jesus que eu possa aprender e desejar viver a partir de hoje? E aí você vai olhar para o seu texto novamente, você vai pensar aqui se existe alguma atitude aqui que aponta para Jesus, que você pode viver. Esse texto está falando de amor, que Deus nos amou e nos escolheu nele. E também está falando de santidade, que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então nós vemos aqui algumas características, que é termos amor e sermos santos. Então eu preciso exercer isso na minha vida hoje, o amor e também a santidade. Aí o quarto diz assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida, segundo o que eu acabei de ler? E novamente vai ser a mesma resposta. Você vai ver que você vai falar a mesma coisa várias vezes, mas isso é ótimo porque você vai lembrar depois, isso vai fazer com que você memorize aquilo que você aprendeu. Então, muitas vezes as respostas vão te levar para o mesmo lugar. Então, olha só, qual é a vontade de Deus para a minha vida, segundo o que eu acabei de ler? É que eu seja santa e irrepreensível, porque Ele me escolheu, Ele me amou para isso. Ele me escolheu antes de criar o mundo e me chamou para ser a sua filha e me escolheu para que eu fosse santa e irrepreensível. Então eu preciso ser santa, eu preciso ser irrepreensível. Essa é a vontade de Deus para minha vida. Quinto, diz assim, qual é a promessa que eu alcançarei se eu buscar o que o texto diz? Novamente eu vou para o texto e eu vou ficar me perguntando, o que eu vou alcançar? E eu olho assim e vejo que o tema do texto fala assim, as bênçãos espirituais em Cristo. E aí eu penso, o que eu posso alcançar são as bênçãos de Jesus na minha vida, vivendo isso que o texto está dizendo. O sexto, como eu posso orar sobre o texto que eu li? E aí você vai desenvolver uma oração a partir daquilo que você leu. E aí, antes de você começar a fazer essa oração, você volta para o seu caderno. Você vai voltar para o seu caderno,
você vai colocar lá a data que você fez, o texto bíblico que você leu e aquilo que você aprendeu e foi ministrada ao responder essas questões. Então, olha só, ao responder essas questões, o que eu fui ministrada? Vamos fazer juntas? Aquilo que nós aprendemos aqui, nós podemos colocar assim: hoje eu aprendi que eu fui amada por Deus, escolhida por Ele antes dele criar o mundo. E isso me constrange, me enche de amor, me enche de alegria e me faz compreender que eu não preciso de amor de ninguém, porque o amor de Deus é maior do que todas as coisas e é suficiente na minha vida. E hoje eu aprendi que eu preciso ser santa e irrepreensível. Eu preciso exercer essas qualidades, essas atitudes. Entenderam? Então você vai colocar isso que você foi ministrada. Depois nós vamos para a sexta questão, que vai falar como eu posso orar sobre aquilo que eu li. E nós vamos fazer uma oração a respeito daquilo que nós lemos. E aqui também vai ter um espaço que vai dizer assim, orando a palavra. E você vai descrever a sua oração, aquilo que você aprendeu. Então, olha só, vamos voltar para o texto. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, como eu posso orar hoje? Você pode fazer a sua oração e depois você pode vir para a Bíblia, para a palavra que você leu e orar. E você pode orar aquilo que você aprendeu. E o que você aprendeu? Você pode orar assim: Pai, obrigado porque antes da fundação do mundo o Senhor me amou, me escolheu para que eu fosse santa e irrepreensível diante do Senhor em amor. Me ajude a realizar esse desejo do seu coração, me ajude a ser santa e irrepreensível, me ajude a conhecer mais sobre o seu amor, revele para mim a cada dia mais sobre esse amor, que eu tenha cada dia mais certeza sobre esse amor, que eu possa sentir amada pelo Senhor, entendeu? E aí você vai escrever aqui a sua oração e você vai agradecer a Deus por aquilo que você fez, por esse momento maravilhoso que você teve. E na sétima e última questão está assim, ó: liste alguns motivos que você tem para agradecer e escreva no caderno. E aqui tem assim, ó, motivos para agradecer. E aí você vai colocar: o que eu posso agradecer hoje? Eu posso agradecer. Se for de manhã, você está começando o dia, você pode agradecer pelo dia que começou, pela tua vida, porque você acordou com vida, com saúde. Você pode lembrar do dia anterior, de alguma coisa que aconteceu especial e você pode colocar. Você pode colocar algo que te marcou, você pode colocar alguma coisa que aconteceu, que alguma pessoa que fez algo para você, e como se fosse ali Deus te abraçando, como se fosse ali Deus respondendo as suas orações. E você pode pôr: Deus, eu agradeço por essa amiga minha, ou por essa pessoa que fez isso, por aquilo. Se for à noite, você pode agradecer por algo que aconteceu no seu dia, ou se for à tarde. Independente do momento que seja que você está fazendo o seu devocional, você vai pensar sobre todas as coisas, inclusive as coisas mais pequenas que às vezes nós não damos valor. Pai, obrigado porque eu tenho uma geladeira e ela pode trazer uma água geladinha para mim. Obrigada porque eu tenho chuveiro com uma água quente que eu posso dormir. Obrigada porque eu tenho uma cama. Obrigada porque eu tenho um lar. Obrigada porque eu tenho família. Obrigada porque eu tenho mãos. Obrigada porque eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir. E você pode agradecer por inúmeras coisas, inclusive pelo teu trabalho, por tuas habilidades, por teu dom, por aquilo que você faz de tão bem feito, por aquilo que você faz e se alegra por saber que se não fosse o Senhor você não conseguiria fazer. Então esse é o momento de você agradecer. E quanto mais você agradece, quanto mais você se lembra das coisas que você tem e agradece, mais você se sente bem, mais você se sente preenchida e menos falta você sente das coisas.
e menos falta você sente daquilo que você às vezes acha que precisa. E também você vive uma vida de menos comparação, porque quando eu começo a olhar para aquilo que eu tenho e ver aquilo que eu sou e ver aquilo que eu tenho, que Deus me dá todos os dias, eu não vou ficar olhando para o outro e me comparando, falando ele tem isso, ele tem aquilo, Deus dá isso para ele e não dá para mim. Não, você para de se comparar e começa a agradecer e começa a ser satisfeita no Senhor. Então é isso, minhas amigas e amigos, esse é o nosso devocional. Talvez você pode achar ele um pouco complicado, muita coisa, mas eu quero dizer uma coisa, você não precisa seguir isso aqui. É apenas um guia para te orientar. Você não precisa seguir corretamente, você pode fazer do seu jeito, da forma que Deus te orientar, da forma que você se sentir bem. Às vezes você quer somente ler um texto e pensar sobre esse texto, anotar esse texto e orar sobre esse texto e agradecer a Deus, tá ótimo, meu querido, minha querida. Você não precisa fazer mais além. Você pode fazer aquilo que você deseja, mas não deixe de fazer, não deixe de ter esse momento. Pode ser um tempo simples que for, mas faça, tá bom? Não precise fazer coisas que você talvez não vai conseguir depois dar continuidade. Comece aos poucos. Talvez no primeiro dia você não consiga fazer tudo isso. Então comece apenas lendo. Leia a palavra. Medite, pense sobre ela. O que Deus pode falar comigo aqui? Ore sobre ela. Ou talvez no primeiro dia apenas coloque um louvor e começa a louvar, começa a adorar a Deus, começa a falar com Ele, se entregar e entrar na presença dEle para desfrutar de um momento ali sozinho com Ele, maravilhoso. E talvez esse tempo vai ser suficiente, você não vai precisar fazer mais nada. Então olha só, o importante é você ir. E no decorrer do encontro é com Ele. Ele que vai falar como vai ser, como que vai proceder. E Ele que vai ministrar no seu coração. Mas eu queria também dizer para você que talvez vai ser algo normal. Você apenas vai ler, vai responder as questões e simples. Porque muitas vezes as pessoas acham que tem que ter choro, tem que ter lágrimas, tem que ter manifestações da presença de Deus, tem que ter coisas grandiosas. E não, Deus, Ele age da forma dele. E muitas vezes nós apenas vamos ler a palavra, escrever, anotar, meditar, guardar e seguir para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, ou se for à noite, vamos voltar para a nossa cama e dormir. E simples. Então eu falo isso para que você às vezes crie expectativas grandes, que vai acontecer coisas milagrosas, maravilhosas, transformadoras, grandiosas. E vai ser um momento muito simples. E aí você vai ficar frustrado. Então, lembre-se, é com Deus. Se tiver que acontecer algo, se Ele tiver que ministrar algo no seu coração, ou se tiver que ser apenas uma leitura simples e uma anotação simples, e nada mais acontecer, não quer dizer que não foi bem feito. Não existe isso, tá bom? Não pense isso. Apenas faça, porque isso está alimentando o teu espírito e vai fortalecer o teu relacionamento com o Pai, tá bom? Não se esqueça disso. Então, Deus te abençoe, que você deseje cada dia mais estar mais próxima, mais perto do Pai, que você deseje cada dia mais ter esses encontros com Ele e que cada encontro você possa descobrir mais sobre quem Ele é, mais sobre do amor dele sobre sua vida, e que Ele possa revelar a você, que Ele possa falar contigo e que você possa viver coisas maravilhosas, mesmo que você não sinta nada, mas por dentro, lá na tua alma, ela vai estar satisfeita. E a nossa alma satisfeita nos traz paz e tranquilidade.
Então, Deus abençoe você. Se você quiser se interessar por esse caderno, fale comigo, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigada.